Bom dia, nós somos Aprenda com a Galera. A lição de hoje são 15 verbos regulares no pretérito perfeito do indicativo terminado em ar. Então veja a nossa portada, pretérito perfeito do indicativo terminados em a regulares. Quer aprender português? Use esta dica. Dica é um truco, né? Então, a dica é um truque. Então, use essa dica, Use. Hoje eu vou ver frase simples, curta. Então, o verbo no pretérito perfeito do indicativo é um tempo verbal usado para indicar ações concluídas no passado, ou seja, que já ocorreram e foram finalizadas, tá? Eu vou dar aqui o exemplo do verbo terminado em ar, o verbo começar no pretérito perfeito. Então, o pretérito perfeito é uma ação terminada. Eu falei, a ação já terminou, Então, o verbo começar, que o espanhol é empezar, Então, primeiro eu conjugo o verbo começar. Eu comecei, Eu comecei, termina em ei. A primeira E é forte, a I é fraca, é suave. Ei. Eu comecei, Ele, ela ou você começou. Ele, ela ou você começou. O espanhol é começou. Ele é forte e acentuado, é tônico, né? E o português é começou, é o U. Eu marquei aqui para chamar a atenção. Começou. Nós começamos. E o espanhol seria nós outros empezamos. Nós começamos. O nós fica como o presente, porque é um verbo regular. Nós começamos. Espanhol é a mesma coisa. Nós empezamos. Eles, ela, elas ou vocês começaram. Começaram. Espanhol é empezaram. Então eu fiz várias frases para ficar para contextualizar. Então vemos aqui. Eu comecei a trabalhar ontem. Observa que a pronúncia, ontem, as nasalizações que tem o ON, né? Espanhol seria yo empecé a trabajar ayer. Eu comecei a trabalhar ontem. Eu comecei a trabalhar ontem. Ele, ela ou você começou a chorar do nada. Em espanhol seria ella, usted empezó a llorar de la nada. Empezou, né? Ele, ela ou você é neutro tanto para ele como para ela, começou a chorar do nada. Ele, ela ou você começou a chorar do nada. Nós começamos um novo projeto. Em espanhol seria nosotros ou nosotras empezamos um novo projeto. Nós começamos um novo projeto. Nós começamos um novo projeto. Eles, elas ou vocês começaram.
estudar mais cedo. Em espanhol seria ellos ou ellas ou ustedes empezaram a estudar mais temprano. Eles, elas ou vocês começaram a estudar mais cedo. Ó, começaram, o verbo espanhol é empezaram. Ó, eles, ela ou vocês começaram a estudar mais cedo. Ó, a frase número 1, ó. Então, eu fiz aqui frases curtas, simples. É a aprendizagem de repetição. Você deve repetir ali. Eu leio primeiro, né, a frase, depois eu faço a tradução e repito mais 2 vezes. Então, o verbo começamos também com o verbo começar. Em espanhol é comenzar, né? Ó, eu comecei a trabalhar cedo hoje. Yo, o verbo comenzar do espanhol, né? Yo empecé a trabajar temprano hoy. O verbo começar, né? Eu comecei a trabalhar cedo hoje. Repetindo, né? O verbo começar. Eu comecei a trabalhar cedo hoje. A frase número 2 é perguntar. Em espanhol é perguntar, ó. Ela perguntou. O espanhol, ella perguntou. Ó, ela perguntou novamente, é ou. Ela perguntou se eu queria chá. Chá é té, né? Em espanhol, perguntar. Ella perguntou se eu queria té. Ela perguntou se eu queria chá. E repetindo o verbo perguntar, ela perguntou se eu queria chá. A frase número 3 é chamar. Espanhol é llamar. Ó, então, o verbo seria chamaram. Chamaram. Espanhol, llamaron. Ó, as crianças chamaram o professor. E o verbo llamar do espanhol, los niños llamaram al professor. Ó, repetindo o verbo chamar. O CH é como o X que começa, tá? A pronúncia. Ó, chamar. As crianças chamaram o professor. As crianças são los niños e las niñas. Chamaram o professor. A frase número 4 é o verbo dançar. Em espanhol é bailar, ó. Os casais são parejas, dançaram. Espanhol, bailaram. Então, dançaram. Ó, o verbo dançar. Os casais dançaram no salão elegante. Em espanhol, las parejas bailaron en el salón elegante. Ó, elegante é elegante. Ó, eu repetindo o verbo dançar. Os casais dançaram no salão elegante. Para o espanhol, casar é sempre uma palavra muito difícil, é deles lembrarem. Então, os casais dançaram no salão elegante. A, a frase número 5 é o verbo caminhar. O espanhol é caminar. Ó, nós
caminhamos. Espanhol, nosotros ou nosotras caminhamos. Então, nós caminhamos na praia ao pôr do sol. Ó, o espanhol, caminar. Nosotros ou nosotras caminamos em la playa atardecer. Então, repetindo o verbo caminhar, nós caminhamos na praia ao pôr do sol. Ó, observa aqui sol, como fosse duas U. Nós caminhamos na praia ao pôr do sol. A frase número 6 é falar. O espanhol é hablar. Meu avô falou, ó, meu avô, mi abuelo habló, né? Meu avô falou sobre suas histórias de infância. Ó, hablar, mi abuelo habló sobre suas histórias de infância. Então, repetindo o verbo falar, meu avô falou sobre suas histórias de infância. Meu avô falou sobre suas histórias de infância. A frase número 7 é desenhar. O espanhol é dibujar, ó. O desenhista desenhou. Espanhol, el dibujante dibujou. O desenhista desenhou um novo modelo de avião. Ó, de avião. El dibujante dibujó um novo modelo de avião. Repetindo o verbo desenhar, o desenhista desenhou um novo modelo de avião. O desenhista desenhou um novo modelo de avião. A frase número 8 é limpar. O espanhol é limpiar. Ó, eles limparam. E o espanhol, ellos limpiaron. Ó, então, eles limparam o carro antes da viagem. Ó, ellos limpiaram el coche. O carro é coche. Antes del viaje. Português, viagem é feminino, o espanhol é masculino. Ó, da viagem. O espanhol, del viaje. Ó, então, repetindo o verbo limpar. Eles limparam o carro antes da viagem. Eles limparam o carro antes da viagem. A frase número 9 é questionar. O espanhol é questionar. Ó, elas questionaram. O espanhol, ellas questionaram. Elas questionaram a decisão do juiz. Juiz é juez. Em espanhol, questionar. Ellas questionaram la decisión del juez. Ó, questionar. Elas questionaram a decisão do juiz. Elas questionaram a decisão do juiz. A próxima, ó, memorizar, ó, é o trabalho que vocês devem fazer, memorizar as frases, né? Que o espanhol também é memorizar. Ó, eu memorizei, eu memorizei. Ó, eu memorizei as respostas para a prova.
Ó, vocês estão repetindo ali, ó. Yo memoricé las respuestas para el examen. Ó, nós usamos prova, também usamos a palavra exame. Ó, exame é prova que eu coloquei, né? Você pode dizer prova ou exame, né? Eu memorizei as respostas para a prova. Ó, repetindo então, memorizar. Eu memorizei as respostas para a prova. A frase número 11 é sarar. Ó, espanhol é sanar ou curar-se. Então, as feridas, em espanhol é las heridas, né? As feridas sararam completamente. Espanhol, sanar ou curar-se, ó, las heridas sanaram completamente. Ó, as feridas sararam completamente. Então, repetindo o verbo sarar, as feridas sararam completamente. Então, a frase número 12 é o verbo ensinar, do espanhol é ensinar. Ó, os pais ensinaram, ó, los padres ensinaram. Ó, os pais ensinaram boas maneiras aos filhos. O verbo ensinar do espanhol. Los padres ensinaram buenos modales a los hijos. Ensinar, os pais ensinaram boas maneiras aos filhos, deveriam ensinar. Os pais ensinaram boas maneiras aos filhos. A frase número 12 é criar, do espanhol é criar. Ó, minha avó criou, minha abuela criou. Ó, o verbo criar. Minha avó criou 6 filhos sozinha. Ó, sozinha é sola. Espanhol é criar. Mi abuela criou 6 hijos sola. Ó, criar. Minha avó criou 6 filhos sozinha. Minha avó criou 6 filhos sozinha. Ó, é uma heroína. A frase número 14, amenizar, que o espanhol é aliviar ou suavizar. Então, os rapazes amenizaram, ó, los jóvenes ou muchachos aliviaram. Ó, então, amenizar, os rapazes amenizaram a festa com boas piadas. Piadas são chistes. Então, aliviar ou suavizar, los muchachos ou jóvenes aliviaram a festa com buenos chistes. Ó, amenizar, os rapazes amenizaram a festa com boas piadas. Os rapazes amenizaram a festa com boas piadas. A última frase é fofocar, que o espanhol é chismear. Ó, eles fofocaram, o espanhol ellos chismearam. Então, o verbo fofocar. Eles fofocaram sobre o novo papel da atriz principal. Ó, chismear, ellos chismearam sobre o novo papel da atriz principal. Então, fofocar. Eles fofocaram sobre o novo papel da atriz principal, né? O espanhol também usa protagonista. Ó, então, fofocaram.
Eles, não é elas, é eles fofocaram sobre o novo papel da atriz principal. Ó, muito obrigada pela aula de hoje. Deixa seu like. Ó, repete uma, duas, três vezes. Eu fiz várias aulas, eu postei no imperfeito e o futuro subjuntivo. Mas para você aprender ele, você precisa saber o pretérito perfeito. Essa é aula muito, muito importante para aprender a língua portuguesa. E obrigada.